Vencendo na terra de gigantes. Números capítulo 13, versículos 25 até o 33. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos diante de Ti, para ouvirmos aquilo que Tu tens para nos ensinar. Fala conosco, Senhor, edifica-nos. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas vezes nós olhamos para aquilo que está diante de nós e vemos apenas as dificuldades. Você já notou como é fácil ver os problemas? Você não consegue ver solução, apenas problemas. Você olha e vê as dificuldades, você olha e vê toda sorte de males, mas não consegue enxergar o agir poderoso de Deus. Nesse caso foi mais ou menos assim, amados. O Senhor levantou dentre aquelas tribos 12 pessoas. Eram os príncipes daquelas tribos, pessoas importantes, influentes, que estavam próximas a Moisés, pessoas que andavam na linha de frente. E o Senhor diz: envia-os a Canaã, para que eles possam ver, possam sentir, possam contemplar a minha promessa. E eles saíram e foram, e ali ficaram 40 dias. Ficaram 40 dias. Realmente, amados, a terra era preciosa. Canaã era uma terra próspera, maravilhosa. E também tinha ali as suas dificuldades, os seus problemas. Um povo difícil, um povo guerreiro. E isto assustou aqueles espias. Diz a palavra que ali habitavam pessoas gigantes, pessoas altas, pessoas fortes, pessoas que se destacavam diante dos outros. Pessoas talvez de porte físico avantajado, enfim, por aí. Eles olharam e se assustaram com aquela situação porque acharam-se inferior àqueles. Acharam-se inferior. Oh, misericórdia! Amados, nós temos que olhar todas as situações e lembrarmos que Deus anda conosco a cada instante, a cada minuto. Se o Senhor te levantou, se o Senhor te envia, vá, não pare, vá, porque Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe da tua necessidade e conhece aquilo que você precisa para que possas vencer. Nós temos apenas que confiar no Mestre e assim vamos enfrentar os gigantes desta terra, os gigantes que estão diante de nós. Talvez você tenha na sua vida gigantes. Qual é o teu gigante? Quais são os teus gigantes? Quais são os teus problemas? Quais são as tuas lutas? Quais são as tuas dificuldades? O que é que lhe rouba o sono? Lhe rouba a paz? O que é que tira a alegria do teu coração? Tudo isso, irmãos, nós podemos entender como gigantes que estão diante de nós na terra prometida. O Senhor anda conosco. O Senhor é conosco. No entanto, amados, muitas vezes, a exemplo de 10 desses espias,
Olhamos mais para os problemas, para as dificuldades, do que para as promessas de Deus na nossa existência. E quando fazemos isso, irmãos, certamente estamos fadados ao fracasso, fadados ao fracasso. Infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos estar atentos. Se você não olhar de fato para Cristo Jesus, não conseguirá vencer, não conseguirá passar pelas dificuldades, porque elas te engolirão, elas dominarão a tua vida e você certamente não resistirá. Irmãos, eram momentos difíceis, momentos complicados. Estavam aquele povo, uma população grande, um número grande de pessoas, quase 4 milhões de pessoas murmurando, reclamando, falando contra Deus. Mas mesmo assim o Senhor quer alegrar o coração daquele povo e fala: Moisés, envia, para que eles possam ver o que é que eu tenho prometido para eles. E quando Moisés envia e quando eles voltam, viram apenas problemas. Só as dificuldades. Apenas Josué e Calebe tiveram seus olhos abertos para ver a promessa de Deus. Nós precisamos ter os olhos abertos, porque sabemos que nesse mundo nós temos gigantes. Sim, eles estão diante de nós. Isso é inquestionável, estão aí. No entanto, nós temos o Deus que deu Canaã àquele povo, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez codornizes, o Deus que derramou o maná, o Deus que guardou aquele povo a cada instante naquele deserto, naquela caminhada. Amados, uma das coisas que nós temos a aprender com esta palavra, a aprender com esse ensinamento, é que nós não podemos subestimar o tamanho de Deus. Nós não podemos de forma alguma subestimar o tamanho do Senhor. Só que nós somos tendenciosos a isso. Talvez você possa até falar: eu nunca subestimei o tamanho, o poder, a glória, a majestade de Deus na minha vida. Eu nunca subestimei, eu nunca achei que Deus era pequeno, que Deus era insignificante, que Deus não tinha poder para fazer alguma coisa por mim. Eu nunca achei isto. Mas quando você para um pouco e analisa a tua vida, dá uma olhada assim, dá aquela vasculhada, nós vamos entender que os nossos atos, as nossas ações estão afirmando: Deus, tu és pequenininho, tu és mínimo, tu não tens poder para cumprir a tua palavra, tu não tens poder para fazer as coisas acontecerem, tu não tens poder para nos dar Canaã, tu não tens poder para nos abençoar, tu não tens poder para nada fazer. Nós não abrimos a boca e não falamos, mas nossos atos e ações falam por nós. É preciso estarmos atentos. Número capítulo 13, versículo 27. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Veja, quando chegaram ali, eles realmente viram que a terra era rica, que a terra era boa, que ali havia as promessas, que ali havia o mover de Deus, o azeite do Senhor, a terra que mana leite e mel, tudo estava diante deles. No entanto, irmãos, eles viram as dificuldades também. Eles viram as dificuldades. E por incrível que pareça, as dificuldades roubaram a glória de Deus. Quando eles viram as dificuldades, quando eles viram os gigantes, era uma terra de gigantes. Quando eles viram e contemplaram os gigantes, a sua fé diminuiu. Eles já não criam o suficiente. Eles já não acreditavam que Deus poderia de alguma forma ou outra mover para que eles pudessem ganhar aquelas batalhas, ganhar aquelas guerras, aquelas lutas que seriam travadas. Eles não conseguiam mais enxergar o poder do Senhor, a glória de Deus. Irmãos, quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes fazemos isso? Se eu perguntar a você quem é Deus, certamente você pode escrever um livro dessa altura, falando quem é Deus. Nós temos esse poder, temos este conhecimento. Sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. Não há nada maior, nada mais perfeito, nada mais maravilhoso, nada mais magnífico. No entanto, quando nós vemos os gigantes, quando nós contemplamos as dificuldades diante de nós, o que é que fazemos? Baixamos a cabeça, retrocedemos e esquecemos que cremos no Deus poderoso.
Esquecemos que cremos no Deus que pode todas as coisas fazer por nós. Somos covardes, ratos que fogem. Assim, abandonamos Deus e partimos em sentido contrário àquilo que Ele quer, àquilo que Ele quer. Mas, se estes tivessem olhado para o Deus que os tirou do Egito, o Deus que fez sinais maravilhosos, impossíveis que se acontecessem naturalmente, impossíveis que aqueles sinais acontecessem naturalmente, abriu o mar, quantas outras coisas fez no decorrer do deserto. Se eles tivessem olhado para os exemplos que tinham nas suas próprias vidas, como negar o Deus, como negar este Senhor, o Deus Todo-Poderoso? Só que nós temos essa capacidade, a exemplo deles, de subestimar, de achar que Deus não pode nada fazer por nós. Nós achamos isso, não é? E como achamos? Tanto é, irmãos, olhando por partes, quando nós não seguimos com fidelidade ao Senhor. Por que não seguimos com fidelidade a Deus? Porque não cremos o suficiente na sua glória, no seu poder. Então é impossível que seja gerada fidelidade. Estamos subestimando Deus. Quando o Senhor nos diz, olha, prepara-te porque eu estou voltando, prepara-te porque eu vou te chamar, prepara-te porque tu has de comparecer diante do trono branco e eu cruzo meus braços e acho que está tudo bom, porque isso, porque aquilo, enfim, eu estou subestimando o Deus que é justiça. Não estou me preparando para o breve encontro com Ele. Não estou me preparando. Queridos, nós não podemos de forma alguma nos deixar dominar pelo nosso entendimento, mas deixe-se dominar por aquele que é o nosso dono, o Espírito Santo de Deus. Esta que é a verdade, amados, porque Deus é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que o nosso entendimento, Deus é maior do que a nossa vida. Nós passamos e Ele continua eternamente. Passamos, vamos nos apresentar diante dEle para vivermos eternamente com Ele, porém, vamos passar, como físicos, vamos passar. Só que nós estamos tão agarrados a essa vida física, essa coisa física, estamos tão agarrados. Se eu perguntar quem quer morrer hoje, ninguém quer morrer. Mas, onde está a certeza que vai para os céus? Devíamos optar, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas o apóstolo Paulo já dizia, é melhor dar um tempo por aqui, porque ainda tem algo para fazer sobre a face da terra. Então, amém? Vamos nessa vida aí. Vamos seguindo. Não vamos desejar a morte, claro. No entanto, aquilo que está nos preparado por Deus, aquilo que Ele preparou para cada um de nós, é tão maravilhoso, é tão magnífico. Se conhecêssemos de fato, falaríamos todos os dias para o Senhor, Deus, leva-me logo, Senhor, porque eu quero estar contigo. Amados, nós não podemos subestimar o nosso Senhor. E aquele povo subestimaram Deus porque viram gigantes, apenas gigantes, homens apenas. Mas eles subestimaram e concluíram que Deus não poderia vencê-los. Outro aspecto que nós temos como lição nesse texto, outro aspecto poderoso, amados, nessa batalha, nessa caminhada, vencendo os gigantes nesta terra. Outro ensinamento é, não superestime o tamanho de seus problemas. Superestimar é você dar um valor além do que verdadeiramente é. Tipo assim, eu olho para esse papel, vejo que é uma folha A4, mas eu acho que é uma folha A3, a folha A sei lá o quê. Eu vejo ela maior do que de fato é. Eu consigo enxergá-la maior. E quantas vezes estamos assim? Estamos dando mais valor aos nossos problemas, estamos olhando demais para os nossos problemas e esquecemos que são nada aos olhos do nosso amado Deus. É nada, irmãos. Versículo 28. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Irmãos, gigantes, porém humanos. Eram homens, não eram deuses, eram homens. Homens que foram criados pelo próprio Deus. Homens
que eram herdeiros, filhos, lá de Adão e Eva. Ou seja, amados, veja quem é Deus. O Todo-Poderoso que havia criado a terra, que havia criado o próprio homem, esses se mostravam grandes, se mostravam gigantes, porém, uma criatura de Deus. Mas eles preferiram acreditar que não tinham poder para vencer esses gigantes. Olha como nós fazemos no nosso dia a dia. Aí tu olhas para dificuldades, olha para os teus problemas e você conclui, não tem como vencer. Como é que vai acontecer alguma coisa? Como Deus pode agir? Como é que Deus vai mover? Amados, para de questionar. Deus, apenas confie em Deus. Essa é a grande realidade, amados. Essa é a grande realidade. Na terra de Canaã, existiam gigantes. E esses gigantes fez que milhões de pessoas perdessem as suas vidas. Milhões de pessoas não entraram em Canaã. Olha só que coisa terrível. Não entraram. Por que não entraram? Porque ouviram a maioria. Ouviram 10 espias. Eles falaram que lá a coisa é feia. E eles conseguiram fomentar uma dificuldade, um problema, e aquilo ficou batendo na cabeça das pessoas, e um falava com o outro, lá não dá, quem somos nós? Olha, nós não sabemos nem lutar. E entrou a fofoca, o mexerico, entrou toda aquela confusão, e o povo revoltou-se. Nós queremos voltar para o Egito, vamos para o Egito de volta, porque lá que é bom. Somos escravos, mas estamos vivos. Vamos entrar em Canaã e vamos morrer? Veja como são as coisas, amados. Veja como são as coisas. Nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso. Muito cuidado. Diz a palavra que daquele povo que saiu do Egito, daquele povo que saiu de lá, apenas Josué e Calebe passaram o Jordão. Olha que coisa terrível. Os demais ficaram plantados no deserto. E esta situação, essa falta de coragem, essa visão ofuscada pelo medo, acabou de enterrar os demais. Irmãos, nós queremos vencer, nós queremos andar, queremos marchar, mas nós não cremos em Deus. Nós não confiamos no Senhor. Nós não andamos de fato com o Todo-Poderoso. A nossa fé em Cristo é falha. Somos pessoas que não acreditam de fato naquilo que Deus pode fazer por nós. Eis porque que andamos com tanta dificuldade. É certo que nesse mundo teremos aflições. Cristo já nos prometeu, glórias, Cristo nos prometeu aflições, não nos prometeu Mercedes, Ferrari, não nos prometeu aviões, não nos prometeu fazendas, apartamentos e riquezas, ouro sobre a face da terra, ouro que a traça e o ferrugem corrói, mas nos prometeu o quê? Aflições. Glórias! Mas quando ele nos prometeu aflições, junto com ela diz, eu estou com você. Eu te guardo, eu te protejo, eu ando contigo. E foi a mesma promessa do Senhor para aquele povo. Só que eles não conseguiram ver a mão ajudadora, a mão gloriosa do Todo-Poderoso. Amados, nós não podemos superestimar as nossas dificuldades, nem tampouco os nossos problemas. Porque gigantes sempre estarão diante de nós. Gigantes físicos, que são as dificuldades do dia a dia. Gigantes espirituais, que são todas as hostes do capeta que se levantam para fazer você parar. Entenda que essa é a verdade. Queridos, mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos convicção que Deus é Deus, vamos entender que temos os problemas? Sim, temos. Quem não tem problema? Oh, meu Deus, quem não tem? Temos os problemas, mas que eles são nada diante do Deus que nos deu a vida e nos mantém vivo. Amados, estão tentando recriar o ser humano. Eles querem recriar o ser humano. Uma máquina não consegue recriar. Trazer a vida, não consegue trazer a vida. Sabe por quê? Porque somos tão complexos, mas tão complexos, que os cientistas e aqueles que são doutores não conseguem nem mesmo
emendar um pescoço. Eles não conseguem cortar o pescoço e colocar de volta no lugar. Veja, amados, como nós somos complexos. Veja como Deus nos fez de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão poderosa. E se você é um exemplo do poder de Deus, da glória do Senhor, por que achar que Deus, esse que te fez tão maravilhoso, não pode te abençoar? Por que não achar? Nós temos que aprender a olhar para Cristo acima de todas as coisas. Cristo já disse que é preciso buscá-lo em primeiro lugar. Oh, glórias! E a partir do momento que você busca o Senhor em primeiro lugar, você está reconhecendo o poder de Deus. Nós estaremos reconhecendo o poder do Senhor sobre a nossa vida. Mas entra aí o problema dos espias. Entra aqui o problema dos espias. Em que classe de espias você se identifica? Os 10 que voltaram e colocaram fogo naquela multidão, ou em Josué e Calebe, que viram a glória do Senhor e reconheceram o poder de Deus? Muitas vezes nós somos os espias, semelhante aos 10 príncipes, que só conseguiram ver gigantes, não viram a glória do Senhor, não viram o poder de Deus, não viram aquilo que Deus faz de maravilhoso na nossa vida. Queridos, para de olhar para os problemas, para de olhar para si mesmo. Em nome de Jesus, pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para si. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Tire os olhos do teu umbigo. Já ouviu essa expressão? Para de olhar para o teu umbigo. É preciso parar de olhar para o umbigo. De uma forma mais ampla, pare de olhar para o teu dia a dia, para as tuas dificuldades, para os teus anseios, para as tuas lutas. Pare de olhar para tudo isso. Fecha os teus olhos para essas coisas. Faça o que é necessário apenas. E confie no Deus que você afirma que é o teu Senhor. Confie no Deus. Ande com Deus. Às vezes nós somos um tanto quanto hipócritas. Mas por que somos hipócritas? Amamos a Deus, não amamos? Eu amo Deus. Eu amo Deus. Nada me separará do amor do Senhor. Tem até um cântico nessa linha. Nada me separará do amor do Senhor, mas as coisas mínimas, insignificantes, nos impedem de cultuar, que é o mais simples. Meu Deus do céu. As coisas mínimas, insignificantes, nos impedem de cultuar, de juntos adorarmos o Mestre. Agora imagine quando as coisas ficarem difíceis. Quem é que nós vamos chutar primeiro? Deus. Vamos chutar Deus. Porque vamos olhar para o Senhor. Mas Senhor, olha aí. Olha. Murmuração, acusação. Vida cortada com Deus. Amados, fiquemos atentos, porque foi exatamente isso que aconteceu com quase 4 milhões de pessoas. E eles ficaram no deserto. Fique atento. E aprendemos ainda, irmãos, que para vencer na terra de gigantes, nós temos que entender que Deus é grande. Que Deus é grande. Versículo 30, Números capítulo 13. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Oh, glórias! Eis um camarada de fé. Esse tal de Calebe. Ficou nisso aí.
Mas eis um camarada de fé. Ele olhou e disse: olha, nós somos fortes, nós somos fortes, nós somos fortes. Sabe por que ele achava-se forte? Porque andava com Deus, porque tinha comunhão com o Senhor, porque conseguiu entender quem era o Todo-Poderoso. Eis o que nos falta, amados, entender quem é Deus. E mais uma vez, amados, foram enviados a Canaã 12 pessoas, 12 príncipes. Era a linha de frente das tribos. Foram enviados a Canaã, a terra prometida. A terra que manava leite e mel. A terra que manava leite e mel, não porque tinha nascente de mel e também de leite, não. Era porque era terra próspera. Era terra boa, cultivável, terra fértil. Eis o porquê manar leite e mel. Amados, foram enviados. Vão lá, veja a minha promessa. Veja o que eu tenho prometido para vocês. Vejam o que eu tenho prometido. Vejam. Oh, glórias. E um pouco antes, no versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Oh, glórias, aleluias. Glórias a Deus. Queridos, o Senhor havia mostrado que a terra era boa demais, que a terra era próspera. Eles tinham exemplo. Trouxeram, já pensou, um cacho de uva, 2 pessoas para carregá-lo? Não era fácil, era um cacho gigantesco. Esta era a promessa do Senhor para aquele povo. Era a promessa do Senhor, irmãos. Mas eles também viram os camaradinhas um pouco maiores do que eles. Mais fortes, talvez atletas, talvez guerreiros, acostumados à luta. Certamente viram os armamentos, as fortificações. Eles viram que aquelas pessoas eram poderosas. Perderam de vista a promessa de Deus e passaram a olhar os problemas. Passaram a olhar apenas para os problemas. E eles falaram: somos pequenos. Somos pequenos. Queridos, nós somos insignificantes. Nós não somos nada. Cada um de nós, nada somos. Mas quem nos faz fortes é o Deus Todo-Poderoso. É Deus que te faz forte. É Deus que te dá condições de andar. É Deus que te fortalece. É Deus que te alimenta. É Deus que preserva a tua vida. É Deus que lhe concede tudo quanto você precisa para estar vivo sobre a face da terra. Se Ele quiser, Ele puxa o teu fôlego e você deixa de existir. Simples assim. Simples assim. Essa semana eu estava vendo uns videozinhos de pessoas que estavam morrendo. Aparece isso nas redes sociais e você é chamado a atenção para olhar. Pessoas que estavam diante das câmeras. Aí um olhou para o teto e caiu sobre as pernas. O outro caiu de lado. O outro desmaiou. O outro estava dando uma entrevista, cai. Gente, eles estavam ali no auge, nos momentos especiais da vida. Talvez aquilo que almejavam. Mas simplesmente o Senhor foi e puxou o fôlego de vida. Simples assim. Morreram na frente das câmeras. É assim que é a nossa vida. Nada somos. Nada somos. O que é que você tem guardado? O que é que eu tenho guardado? Nada sou. Para que ajuntar alguma coisa sobre a face da terra, já que eu estou partindo dela? Nós temos que pensar muito a respeito dessas situações todas e entender que Deus é Ele, somente Ele, que pode nos fazer grande. Somente Ele. E um conselho que eu dou a vocês, e também eu pego para mim: não fiquemos plantados no deserto. Que nós, amados, tenhamos cuidado para que os nossos pensamentos, as nossas conclusões,
o nosso entendimento, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos gigantes preferidos. Os nossos gigantes preferidos. Não nos roubem da presença do Senhor e nos plantem no deserto da caminhada. Amados, é tempo de refletir a respeito disso tudo. Caríssimos, se esse povo tivesse olhado para Cristo desde quando foram tirados lá do Egito, se eles tivessem fixado o olhar no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, se ao ver as pragas no Egito, tivessem confiados, não há Deus maior, nada pode deter. Se ao chegarem diante do Mar Vermelho, se tivesse apenas esperado no Senhor, grandes coisas eles teriam contemplado. O Senhor abriu o mar e os fez passar. Mas acharam pouco. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Talvez nós podemos olhar para eles e falarmos: mas se eu fosse aquele povo, seria diferente. Se eu tivesse contemplado todos estes milagres, todos esses sinais, a minha vida teria sido ou seria diferente. Quero afirmar para você o seguinte: dia após dia, Deus abre um mar vermelho diante dos teus olhos. Dia após dia, Deus te dá codornizes. O maná é estendido diante de você. É só pegar. E Deus afirma: eis que eu tenho uma Canaã preparada para cada um de vós. Eu tenho uma Canaã preparada, lugar que mana leite e mel. Lugar maravilhoso, extraordinário, magnífico. Mas o que tem de gente preferindo ficar plantado no deserto, infelizmente é impossível definir. Prefere perder a comunhão com Deus. Mas o problema não é ficar apenas plantado no deserto. É a condenação eterna que vem posterior a isso. Eis aquilo que Deus fala a cada um de nós. Porque Ele diz: eu sou justiça. Eu sou justiça. E faço justiça. Queridos, vivemos numa terra de gigantes. Isto é inegável. Os gigantes estão diante de nós. Qual é o teu gigante? Qual é? Qual o teu gigante preferido? Aquele que você se agarra a ele, abraça, enche de beijo e faz cafuné. Meu gigante. Gigante. Meu gigantinho preferido. Eu gosto de você, cafunézinho. Ou seja, amados, qual é o problema que te rouba a comunhão com Deus e você persiste na mesma vida, na mesma jornada? Dia após dia. Abramos nossos olhos, estejamos atentos, porque Deus é bom, a sua graça dura para sempre, mas nunca te esqueças que Deus é justiça. Ele plantou no deserto aproximadamente 4 milhões de pessoas. E era o povo escolhido dele. O povo escolhido. Tudo resume-se no seguinte: dê passos de fé. Dê passos de fé. Não subestime o tamanho de Deus na tua vida. Não subestime aquilo que Deus pode fazer na vida do justo. Mas é preciso ser justo. Não te esqueças deste detalhe. É preciso ser justo. Ainda, não superestime os teus problemas. Não dê um tamanho maior do que eles têm. Não dê. Lembre-se, o Deus que criou céus e terra, inclusive mantém a tua vida, é Ele que cuida de você. Lembre-se disso. Ainda, amados, se tu andas com o Todo-Poderoso, Deus te faz grande. Não grande diante dos homens, não é isto. Grande diante dos gigantes dessa terra. Grande diante dos gigantes.
e você há de pisar na cabeça dos gigantes. E verás a vitória do Senhor na tua vida. E certamente tu hás de passar o Jordão, tomar posse da Canaã e viver feliz para sempre. Oh, glórias! Amém? Viva feliz para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, dá-nos, Pai, a direção para que nós possamos andar segundo a tua vontade, meu Deus. Vivermos segundo o teu querer. Que possamos te glorificar, te bendizer, Senhor. Que esta palavra, na sua simplicidade, fique gravada nos corações. Para que nos momentos que contemplarmos os gigantes, Senhor, que venha à nossa mente que tu és o nosso protetor, tu és o nosso Senhor, que tu cuidas de nós, tu nos protege, tu nos envolve, tu nos dá vitória, tu nos faz grandes, tu nos faz vencedores. Que nós possamos entender dessa forma e viver a tua verdade, Pai. Oh Deus, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. É meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 935.